Olá, bem-vindo ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. E você, amigão, amigona, meus irmãos, meus queridos, são bem-aventurados, felizes, é isso mesmo, porque estão focados na leitura, na meditação da palavra de Deus. Nós temos que continuar sempre com este foco objetivo, que é esconder essa palavra em nosso coração. Mas vamos lá, sem delongas, quero incentivar você a inscrever aqui no canal e antes de lermos a Bíblia, vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado pela saúde, pelo vigor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Fica conosco, fale aos nossos corações, manifeste o teu querer, a tua graça sobre nossas vidas. Amém. Então, hoje a leitura é Mateus capítulo 11, que diz assim: Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácio. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele prepara teu caminho à tua frente. Eu lhe digo a verdade: de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias em que João pregava o reino dos céus, sofre violência e pessoas violentas atacam, pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se de a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumavam comer nem beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. Filho do homem, por sua vez, come e bebe. Vocês dizem: é comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a bebida é comprovada pelos resultados que produz. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição espera Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivesse sido realizado os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso
vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos, porque se a cidade de Sodoma tivesse sido realizada, se na cidade de Sodoma tivesse sido realizado os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi teu foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas estas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é suave, meu jugo é fácil de carregar, e meu fardo que lhes dou é leve. Levíticos capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: Estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento, examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas, cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva e o pedaço de madeira de cedro e o pano vermelho e o ramo de isopo e molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água, estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais, sobrancelhas, lavará também suas roupas e se banhará com água. Deste modo, será cerimonialmente pura. Se você achar que Será cerimonialmente pura. E versículo 10. No 8º dia, a pessoa que está sendo purificada trará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, junto com uma oferta de cereal de 6 litros
de farinha de melhor qualidade, umedecida com azeite e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada junto com a oferta diante do Senhor. Entrará na tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado, onde são mortos os animais para oferta pelo pecado e para o holocausto. Assim como oferta pelo pecado e oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco de azeite na palma da mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite da palma da mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão da cabeça da pessoa que está sendo purificada. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o animal para o holocausto e apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre, não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para a oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para a purificação. Levará também 2 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite para a oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No 8º dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor e entrará na tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para a oferta pela culpa, junto com o azeite, e os moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa, pegará um pouco de sangue e colocará na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão direita, no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco de azeite na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite da palma da sua mão esquerda. Com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está na sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante da sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos de acordo com os recursos da pessoa, uma vez que uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra uma oferta pelo holocausto. Serão apresentados junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Essas são as instruções para a purificação daqueles que se recuperaram da lepra, mas que não têm recursos para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, e o contaminar com manchas de mofo,
alguma das casas de suas terras, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá: Minha casa parece ter mancha de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziar, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote voltará para examiná-la. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas e o material raspado será jogado num lugar impuro fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas e as paredes serão rebocadas com barro novo. Se, contudo, o mofo aparecer depois de todas essas pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada, rebocada de novo, o sacerdote voltará a examinar a casa, constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura, será demolida e as pedras, madeiras e todo o reboco serão levados para fora da cidade até o lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar a examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de colocar o reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano velho e um ramo de sopo. Matará uma das aves sobre a vasilha de barro cheio de águas limpas, pegará o pedaço de madeira de cedro, um ramo de sopo, o pano vermelho, perdão, pano vermelho, e a ave viva, e os molhará no sangue, a ave morta e na água limpa. Em seguida, aspergirá a mistura sobre a casa 7 vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva no campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa com inchaços, erupções ou descolorações de pele. Nesse procedimento, determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são instruções a respeito da lepra e do mofo. Levíticos capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e Arão: Deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguindo ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com fluxo se deitar e qualquer coisa sobre o qual ele sentar ficará cerimonialmente impuro. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém sentar onde ele sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem, tiver fluxo, terá de passar as roupas e banhar com águas, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se, ficará impuro até o entardecer. Qualquer manta de sela sobre o qual esse homem se sentar quando cavalgar ficará cerimonialmente impuro. Se alguém tocar em qualquer coisa que ele tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar
as roupas e banhar-se com água, ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada, e qualquer utensílio de madeiras em que o homem tocar terá de ser lavado com água. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará 7 dias para o período de purificação. Em seguida, lavará suas roupas, se banhará em água limpa e ficará seriamente puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e aparecerá diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará as ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando um homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará seriamente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou couro de que tiver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Depois que um homem ou uma mulher tiver relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura até 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, ficará impura até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. E se alguém tocar, ficará impuro até entardecer. Se o homem tiver relações com ela e o sangue dela tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele, ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. Se a mulher tiver por 2 dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, será cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar, qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante o período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias, depois estará cerimonialmente pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os entregará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois a impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha um fluxo que sai do corpo, seja um homem que está impuro por expelir sêmen ou uma mulher durante sua menstruação. Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura. Levíticos capítulo 16. O Senhor falou a Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: avise o seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas as instruções, levará um novilho
para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho, a roupa debaixo do linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão apresentará o seu próprio novilho como oferta pelo pecado para expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à tenda do encontro. Depois, fará o sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor, o qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta de pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário, encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor, pegará também 2 punhados de incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso para trás da cortina interna. Ali na presença do Senhor colocará o incenso sobre as brasas ardentes para que uma nuvem de incenso se envolve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois pegará um pouco de sangue do novilho, molhará nele o dedo, aspergirá o lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, matará primeiro o bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia, depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco de sangue do novilho e do bode e colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e tornará santo. Quando Arão terminar de fazer a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, apresentará o bode vivo, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para esta tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para o lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda,
Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado, vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer no lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos de animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. No 10º dia, no 7º mês, vocês se humilharão, nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é a lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês na geração futura. A cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linhos e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes, por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Levítico capítulo 17. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão e a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto é o que o Senhor ordenou: se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar, dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como oferta de paz. Então o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, queimará a gordura com aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifício a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para eles e deverá ser cumprida de geração em geração. Deles também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou estrangeiro que tiver entre vocês apresentar um holocausto ou sacrifício, mas não trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecer ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou estrangeiro que vive entre vocês comer sangue sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele, eu eliminarei no meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue, e eu lhes dei o sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. O sangue oferecido que faz expiação em lugar da vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivam entre vocês. Se algum israelita de nascimento ou estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir o sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer
a carne Ok, de um isso é o que eu encontrei animal. na internet sobre e ciúmes Israel. Hoje a Siri está nos atrapalhando aqui, né? Voltamos aqui para o versículo de número 15. E se um israelita de nascimento ou estrangeiro comer a carne de um animal que morrer de forma natural ou for despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água, ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas depois disso estará puro. Se, contudo, não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa do seu pecado. Levíticos capítulo 18, Levítico, capítulo 18. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, por onde estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam os meus estatutos, cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam os meus decretos e os meus estatutos. Quem praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenham relações sexuais com a parenta. Próxima. Jamais tenha relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa, ou outra casa. Não tenham relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenham relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com a tia, irmã da sua mãe, pois ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com a mulher, não tenha com uma mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case, nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade.
tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relação sexual com um animal, e mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho e ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contamine de nenhuma dessas formas, pois o povo que eu expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Em vez disso, uma vez que a terra foi contaminada, castigarei seus habitantes e farei a terra vomitá-los. Obedeçam os meus decretos, os meus estatutos, não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os atos detestáveis são praticados pelo povo da terra para onde eu os estou levando, e foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contamine a terra, não deem motivos para vomitá-los para fora com os povos que agora vivem ali. Quem cometer qualquer desses detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não contaminem por adotar algumas dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Provérbios 26. Como neve no verão e chuva da colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduza o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar uma pedra à tiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos nas mãos do bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, tenho certeza que há um leão lá fora. Como a porta gira às dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: estava só brincando. Que sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam.
Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavra suave pode esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro. A pessoa pode encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para o outro, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruínas. Provérbios 27. Não contem vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Deixe que outro elogie não sua própria boca. Alguém desconhecido e não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. A ira é cruel, a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que o beijo de um inimigo. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Quem anda distante de casa é como pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como um perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que a um distante. Meu filho, seja sábio e alegre meu coração, então poderei responder aos que me criticarem. O prudente antevê o perigo e as toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo e ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como bater o vento ou agarrar o óleo com a mão. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos, quem protege os interesses do seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim o desejo do homem nunca são saciados. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Ainda que se moa o insensato como cereal no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno germinada, a nova plantação e reunido o capim nos montes,
Os carneiros darão lã para as suas roupas, e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si e para a sua família e para as suas servas. Provérbios 28. Os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos. Quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem plenamente. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O filho que desobedece à lei demonstra o filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda como libertino envergonha o pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos termina no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Repito 8. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva o justo para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. Os ricos podem se considerar sábios, mas não enganam o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando o perverso assume o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração e cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. A consciência atormentada do assassino levará à sepultura e ninguém tenta detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade, mas a quem faça o mal até um pedaço de pão. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação. Quem rouba de seu pai e de sua mãe diz: que mal há nisso? Não é melhor que o assassino. Ou a ganância provoca brisas, a confiança no Senhor conduz prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue te abençoando de maneira poderosa e especial.